Olá e bem-vindos ao Versos do Roger. Então, sou o Roger e esse canal aqui é sobre literatura, sobre escrita, sobre criatividade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere esmagar o botão de inscreva-se, o botão de like, comentar o que você gostaria de ver aí no canal, porque é disso que eu falo aqui. E hoje nós vamos fazer uma review de um livro que tá muito hypado aí, faz tempo já, A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Vamos lá? Vamos de review? Dá pra ver que eu tomei chuva antes de começar o vídeo. Então, gente, hoje eu vou fazer a review desse livro aqui, que saiu faz algum tempinho já. Esse exemplar que eu tenho aqui tá em primeira edição de 2014 e desde então foram 23 reimpressões, não é pouca coisa, mas ele surgiu aí faz um tempinho aí com um hype e eu resolvi ver qual é que era dele. A Socorro Acioli, ela é uma escritora que já tem 50 anos, ela tem alguma carreira literária no currículo dela. O que me chamou a atenção nesse livro aqui, além da premissa, né, ter uma cabeça de santo oca lá, de uma estátua gigante, e daí o cara entra dentro e escuta as orações da cidade, que as pessoas faziam para esse santo, é que a Socorro participou de uma oficina de escrita de contos, se eu não me engano, com o Gabriel Garcia Marques, né? A oficina Como Contar um Conto. Então, o Gabriel Garcia Marques é um dos meus escritores favoritos de toda a vida. Eu li tudo que ele escreveu já. Então eu estava ansioso para ler o livro da Socorro Acioli. Aí, vamos começar falando sobre o marketing do livro. O marketing do livro foi feito em cima disso, pelo menos como ele chegou até mim, né? Socorro Acioli participou de uma oficina com o Gabriel Garcia Marques e ela é a nova voz, ou se não a voz, do realismo fantástico brasileiro. Aí vinha esse livro aqui. Isso, se eu não me engano, foi... O primeiro contato que eu tive foi no BookTok, alguma coisa assim, no Instagram. E aí minha primeira crítica que eu tenho ao livro é sobre o marketing que tem ao redor do livro. Esse livro aqui, ele não é de realismo mágico. Então, minha primeira grande decepção com o livro foi essa, né? O realismo mágico, ele é aquele movimento literário que foi fundado pelo Gabriel Garcia Marques, que ele que inventou mais ou menos, que ele já deu entrevista dizendo que ele esperava chegar num jeito de contar histórias que era parecido com como a avó dele contava histórias. Então, como é isso? Eu gosto muito porque eu me identifico muito, porque minha avó também tinha um jeito específico de contar histórias, principalmente depois que ela ficou mais velha. E ela uma vez contou assim, que quando ela morava no interior do Rio Grande do Sul, quando ela era muito mais nova, ela teve que se esconder no sótão porque tinha um leão à solta na chácara que eles moravam. Aí o realismo mágico é isso, tu não sabe se a pessoa tá falando a verdade, porque podia ter um circo e o leão fugiu, se a pessoa tá exagerando, porque podia ter um gato-mato e eles tiveram que se esconder, se a pessoa tá mentindo porque ela é mau caráter, ou se a pessoa tá mentindo porque ela realmente acha que aquilo aconteceu e enfim. Né? Isso é o realismo mágico. Existem coisas acontecendo e o realismo mágico numa obra ele precisa ter muita coisa acontecendo a todo tempo que faz você pensar que o narrador pode estar exagerando ou mentindo ou simplesmente embelezando a história. E dá pra fazer isso num conto, por exemplo. Tem que ter muita coisa, mas num conto dá pra fazer. O próprio Gabriel Garcia Marques tem o livro 12 Contos Peregrinos, que tem várias histórias com realismo mágico. Se não me engano, os 12 tem realismo mágico. Eu não me lembro dos 12. Eu me lembro de um que era meninos que compraram um barco e se afogaram na luz do apartamento deles, porque não tinha água para navegar, então eles aprenderam a navegar à luz. Isso é realismo mágico. Num casal que estava passeando pela Europa e a mulher espetou o dedo numa rosa, eu acho, e daí ela sangrou até a morte. Isso também é realismo mágico. O que mais? Um que era uma mulher da vida brasileira que morava em Portugal, se não me engano, ou na Espanha, eu não lembro, e estava comprando uma lápide que fosse uma lápide específica, uma lápide não, um terreno no cemitério para quando ela morresse ser enterrada naquele específico, porque ela estava treinando o cachorro dela a ir lá e chorar por ela, porque naquele terreno, naquele lote específico ali, porque ela queria que alguém chorasse por ela quando ela morresse. Então, assim, treinando o cachorro para ir chorar num terreno,
Será que a pessoa tá exagerando? Então, esse é realismo mágico. Nesse livro aqui, A Cabeça do Santo, não encontrei nada de realismo mágico. Talvez uma fantasia urbana, mas nem isso, porque a gente tá no Brasil, né? Então, assim, espírito, cara, eu vou todo sábado no terreiro, eu falo com os espíritos. O fato dele entrar na cabeça, até o fato dele entrar na cabeça e escutar as orações, tem tipo uma explicação no livro do porquê que ele conseguiria fazer isso. Existe tipo uma magia atrás disso. Por isso que eu digo que pode ser uma fantasia urbana, porque tem elementos de magia ali, enfim. E a gente meio que entende um porquê. Isso não é realismo mágico, tá? Então essa é a minha grande crítica quanto a esse livro. O marketing feito ao redor dele por causa da participação da Socorro Racioli na oficina com o Gabriel Garcia Marquez foi errar a mão. Errar a mão. Porque se não tivesse me prometido isso, cara, talvez. Ou talvez não. Eu não teria tido muito problema com esse livro. Mas enfim, a Socorro Racioli, então, escreveu esse livro. Essa edição aqui é da Companhia das Letras, né? Ele tem uma coisa interessante, que a guarda do livro é essa guarda bem bonita aqui que a gente tá vendo. E o livro em si, a capa brochura dele, e a contracapa e a lombada, ela é uma foto do sertão, só assim, ó, não tem nem o nome dela aqui, nem nada. É só uma capa do sertão. E as informações do título, do autor, o paratexto todo, tá na guarda do livro, né? O papel que vem para guardar a capa. Aí, indo para o texto. Tá bom, marketing não é a única coisa que eu teria problema com esse livro. Por quê? Porque eu comprei ele por causa da premissa. Uma pessoa, um cara, que se abriga dentro de uma cabeça de um santo, né? De uma estátua de um santo que foi abandonada. E ele consegue escutar as vozes das pessoas orando para aquele santo. E aí tem todo o esquema dessa cabeça ela existir mesmo numa cidade. Lá, se eu não me engano, é uma cidade que a Socorro morou, ou ela é. Não lembro. Eu vou me ater ao texto aqui, não ao que gira ao redor dele. Eu já falei bastante sobre o marketing. Essa premissa pra mim era genial. Meu Deus, que legal. Só que ela não foi explorada no livro. A trama não se moveu, não se desvendou através disso. Parece que foi só... eu não tenho como ter certeza disso. Eu teria que fazer um estudo de genética do texto para entender realmente o que aconteceu. Mas parece que foi só um conto sobre isso, que daí se construiu a narrativa ao redor e aquilo ficou meio colado, assim. Sabe quando uma pessoa faz o trabalho, uma parte do trabalho, a outra faz outra, a outra faz outra? Parece que a trama não se desenvolveu ao redor disso e não... Enfim. A escrita dela é muito boa. Ela tem um jeito muito legal de construir o personagem principal, pelo menos a história dele, enfim. Só que parece que foi isso. Parece que pegaram vários elementos e grudaram juntos, e não é como se a trama fosse levando e se desvencilhando e depois se reencontrando. Não, foi coisas soltas, assim. Uma música que ele escutava, uma mulher cantando que ele escutava dentro da cabeça, que o final do livro também parece que veio assim um Deus ex machina, né, e resolveu o que ele precisava fazer na vida dele ali, que ele tinha prometido para a mãe dele morta, enfim. De novo, tem elementos sobrenaturais, tem aquela coisa sobrenatural de religião, de espírito, de coisa, mas não tem realismo mágico. Então foi uma coisa assim que me tirou muito assim o gosto pelo texto. Acredito que se eu tiver a oportunidade eu vou ler outros livros da Socorro Racioli, porém esse aqui, por todo o hype, daí eu entendo também, né? O pessoal quer vender o livro. Quando a gente escreve um livro, quando a gente escreve, a gente quer ser publicado. Quando a gente é publicado, a gente quer vender o livro. Mas errar a mão, cara.
erraram legal a mão nesse marketing do livro, tá? Ele não devia ter prometido uma coisa que ele não é. Ele, no texto, ele promete coisas que não são entregues também. Por exemplo, essa coisa da cabeça. O título do livro é A Cabeça do Santo, né? E não tem um desenrolar da trama através da cabeça do santo. Tem, assim, algumas coisinhas ali que foi feito e tal. Mas achei que ficou faltando para a premissa do livro, para a ideia inicial do livro, ficou faltando um pouco de sustância nele. Ficou faltando um pouquinho de arroz e feijão ali para esse livro. Logo vou ter uma discussão num clube do livro aqui da cidade sobre ele. Eu quero ver o que as outras pessoas vão falar, mas para mim foi isso. Ficou faltando. Não entregou tudo o que prometia. E quando a gente escreve, a gente sabe que quando a gente promete alguma coisa, a gente entrega, né? Quando a gente diz que o livro é de tal gênero, é uma fantasia histórica. Tem que ser uma fantasia histórica. É um livro de romance hot. Tem que ser um livro de romance hot. Não dá pra, lá no meio do livro, decidir que não vai mais ser, né? Então, assim, ou até dá, né? Pra reverter a expectativa do leitor. Enfim, quando isso é feito com algum pensamento. Mas aqui foi feito para comercializar o livro. Pra aproveitar o hype. E aí não ficou legal. Bom? Se você já leu Cabeça do Santo, me comenta aí se você gostou, o que você achou. Pode ser que tenha alguma coisa que eu não vi, assim, algum ponto cego que eu não tô vendo, porque que tanto hype em cima desse livro. Mas é isso, tá? Se você gosta de literatura, chegou até aqui, muito obrigado. E considera esmagar o botão de inscreva-se, esmagar o botão de like, comentar aquilo que você deseja ver aqui no canal, tá bom? É isso aí, se cuidem e não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.